Bom, gente, boa noite a todo mundo, tá? Agora, 19h30, eu iniciei a gravação. Eu me chamo Agenor, tá? Fiquei responsável pela disciplina de matemática elementar. Tem menos de 2 horas que eu descobri que, que eu ia dar essa disciplina, tá? Então, eu consegui, nesse período, deixar o Moodle de vocês razoavelmente apresentável. Aí, eu vou tentar passar algumas informações de como a gente vai tentar funcionar com o curso. Só que essa primeira nossa aula normalmente é crítica, porque, por exemplo, enquanto eu estou falando agora, várias pessoas estão pedindo para entrar. Eu não sei qual o contato que vocês têm, mas talvez vocês pudessem se organizar e pedir, avisar o pessoal para entrar. Eu vou esperar até umas 19h35, tá? Normalmente, então, começa pontual, né? Então, 19h30, 19h30, tá? Mas, por ser o nosso primeiro encontro, os alunos estarem conhecendo o link, poucas pessoas confirmaram, né? Responderam, olha, deram ok lá no link, né? Quem, por exemplo, respondeu o convite que eu mandei para ter acesso à aula, conseguiu entrar na aula, independentemente, né, da minha permissão ou não. Então, vamos aguardar até 19h35, e aí eu inicio com as orientações básicas, depois vou falar sobre a ementa do curso, sobre as avaliações, e a gente dá andamento ao curso normalmente, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ficar à vontade. Eu vou aproveitar até essas 19h35, eu vou mandar para vocês o link da lista de chamada, tá bom? Aí vocês preencham, por favor, tá? Vou sim, Lorena, tá? Só tô esperando ver se chega mais algumas pessoas, tá bom? E aí eu vou comentar aqui dessa apresentação inicial que eu fiz. Vou dizer o que está faltando, porque inclusive falta aprovação do plano de ensino do professor Diego. Mas eu já explico, tá bom? Bom, gente, então, na verdade, agora, 19h35, tá? Eu vou tentar, então, dar um resumo do curso para vocês e explicar algumas coisas que são importantes. Depois eu vou mostrar onde eu dou a aula mesmo e vocês vão ver como é que funciona
eu tenho tipo um quadro onde eu consigo dar aula normal para vocês, tá bom? Então, primeiro de tudo, lembrem de preencher a lista de chamada, tá bom? Cada aula eu mando a lista de chamada para vocês. E para não ficar muito bagunçado nem nada, eu aceito preencher essa frequência até 15 minutos após o término da aula, tá? Porque tava a gente preenchendo várias horas depois, e aí, ok? Então vale até 15 minutos depois da aula, vocês podem preencher, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui a tela, na verdade, o, o Moodle virtual da turma de vocês, de matemática elementar, tá? Como eu falei, tem menos de 2 horas que eu conversei com o professor Leonardo e fiquei sabendo que por um problema no contrato, a professora que seria responsável por essa turma não pôde assumir, e aí ela teve que ser redistribuída entre os outros professores da matemática, tá bom? Então, como eu falei, eu me chamo Agenor e eu fui o responsável, fiquei o responsável por essa disciplina. Os outros professores pegaram outras disciplinas que estavam sem professor, tá bom? Bom, aqui, esse quadro de aviso vem padrão no Moodle, tá? Então, assim, eu ainda não coloquei nenhum aviso, mas, por exemplo, quando vai chegando próximo de datas de prova, etc., eu costumo colocar avisos, embora também mande mensagem para todos os alunos inscritos via o chat do Moodle, tá bom? Mas, de informação importante, o que tem aqui? Então, nós temos o link para a aula, né? O professor Diego deve ter passado para vocês, mas se você quiser, toda aula você pode acessar por esse link, tá bom? Aí, sobre esse link, eu vou gastar um minutinho falando com vocês, que é o seguinte. O ensino remoto, então, teve vários prejuízos para a gente, né, diversos prejuízos. Um deles, né, além de a gente estar afastado, estar em casa, é o tempo de aula reduzido, né? A disciplina de matemática elementar é uma disciplina que tem 3 horas relógio de encontro por semana, 4 horas aula. E ficou reduzido a 45 minutos para esse momento síncrono, né? Então, por exemplo, se eu só tenho uma tela de computador, às vezes eu preciso, a câmera, vocês estão vendo, não é das melhores, muitas vezes eu preciso complementar até com o celular. Então, se eu tiver que parar na aula para atender o tempo de cada um para resolver entrar em sala de aula, não vai funcionar a aula, né? Por exemplo, hoje nós gastamos 5 minutos só para poder esperar as pessoas irem chegando, ok? Então, o que eu fiz? O e-mail de vocês que é cadastrado no Moodle, tá? Bem aqui na lista, assim, nos usuários, eu vejo todos os usuários inscritos. Tá aí aparecendo para vocês. Tem esses e-mails aqui. Eu copiei o e-mail de cada um de vocês e mandei um convite para ter acesso à aula, tá bom? Quem aceitou sim nesse convite tem acesso à aula de forma instantânea, né? Então, assim, não precisa pedir minha autorização. Por exemplo, eu moro em Lusiânia, muitos de vocês assim, também moram, então sabe que ameaçou chover, a luz oscila, a internet cai, então, às vezes você está na aula, cai e volta, e você vai pedir autorização para mim, eu vou ter que parar a aula só para te autorizar. Ou às vezes, sei lá, estava trabalhando, chegou tarde do serviço, e aí acontece se eu for atender cada um dos mais de 50 alunos no seu momento de entrar, eu vou gastar aula só para fazer isso, tá bom? Então, como que funciona a aula comigo nesse momento síncrono? 19h30, pontual, eu começo, tá bom? E aí eu vou partilhar uma outra tela, que é onde eu dou aula, vocês já vão ver essa telinha. Quando eu estiver naquela tela, eu não volto mais em momento nenhum para autorizar nenhum aluno a entrar, por qualquer motivo que seja, tá bom? Como que você resolve esse problema? Basta aceitar o convite. Vamos supor que você... professor, eu não uso esse e-mail do Moodle para poder assistir às aulas. Sei lá, eu uso um do Gmail porque é melhor, ou algum outro que você prefira. Não há problema. Me mande uma mensagem, né? Lá pelo chat do Moodle. Só você ir lá no meu nome, Agenor, no balãozinho, me mandar uma mensagem. Fala assim, professor, eu sou da turma, eu tenho vários alunos, várias turmas, eu sou da turma de matemática elementar, eu uso este e-mail, professor. Você pode me mandar o convite? Manda na hora, sem problema. O convite chega, você aceita e tem acesso instantâneo. Eu ainda assim, né, mesmo a gente estando quase 2 anos nesse modo remoto, eu tenho alunos que por algum motivo insistem em não aceitar o convite. Então, eu não tenho como obrigar ninguém a fazer nada, né? Cada um é livre. Mas também fica sob responsabilidade do aluno. Se tentar entrar até 19h30, eu autorizo qualquer um que pedir, tá bom? Eu não quero aceitar o convite, direito seu. Até 19h30 você pode pedir que eu vou autorizar a entrar.
19h30, a hora que eu iniciar a aula, a gravação já estiver passando, acabou. Eu vou estar lá na telinha dando aula e aí a aula segue, o barco segue, não há briga sobre isso. Então eu gosto de deixar isso bem acordado na primeira aula, que é uma forma que eu achei de economizar tempo. Então eu gasto essa primeira aula basicamente para fazer uma apresentação do curso. Olha, nós vamos fazer assim, o conteúdo é esse, o método de aula é esse. Esse da questão da entrada em sala é inegociável, tá bom? Então, por exemplo, várias coisas a gente pode negociar. Esse é só um comunicado. Olha, a entrada em sala funciona dessa maneira, tá bom? Eu recomendo que aceitem, não custa nada aceitar o convite, tá bom? Se não chegou, igual eu falei, é só usar outro e-mail. Vou digitar meu e-mail aqui no chat também. Se quiser, pode me mandar pelo e-mail. Olha, professor, eu uso esse e-mail, tá? Então, pelo e-mail, você consegue também falar comigo direto, além do e-mail, o chat do Moodle, né? Então, acho que é a forma mais prática da gente tentar ser justo com todos, tá bom? Em contrapartida, vamos supor, eu tive um problema, professor, tive falta de luz na minha casa, não tive internet, não pude assistir aula. Todas as minhas aulas são gravadas, tá bom? Todas, todas, do início ao fim são gravadas. Então, se você não entrou em sala porque não autorizei, ou porque a sua internet caiu, ou porque a luz caiu, você depois pode assistir a gravação da aula, tá bom? Então, voltando aqui na sala, né, eu vou explicar o layout, tá bom? Como eu falei, então, tem menos de 2 horas que eu estou com essa disciplina, então eu aproveitei a estrutura de um outro curso, tá? Mas aqui, assim que o professor Diego autorizar, carimbar lá o plano de ensino, vai ficar disponível aqui, no momento está oculto para os estudantes, tá bom? Mas vai ficar disponível para vocês terem acesso ao plano de ensino aprovado e ao plano de atividades remotas, assim como o link para você fazer o download, tá bom? Eu já volto aqui nos questionários avaliativos para conversar com vocês, e aí essa é a estrutura que eu queria mostrar então. Cada aula síncrona, ou seja, ao vivo que a gente tiver, fica aqui a gravação da aula, tá bom? Então, assim que encerrar a aula de hoje, eu faço o download dela, compartilho no link oculto no YouTube, e quando você clicar aqui nesse link aula 1, a data de hoje, você vai ter acesso à gravação da aula, tá bom? Então você terá acesso à gravação da aula, vai poder assistir quantas vezes você quiser, tá bom? Às vezes ficar com alguma dúvida, ver alguma anotação. Isso é mais interessante não para essa aula de conteúdo, né? De apresentação, mas para as próximas que a gente for ter conteúdo. Olha, né? Falei, sei lá, de função, você ficou com dúvida, você pode ver de novo o vídeo, tá bom? E junto fica o PDF, que é o que eu gero. Vocês vão ver daqui a pouco, vou mostrar uma telinha onde eu escrevo. Lá eu consigo gerar um PDF. Esse PDF eu compartilho para vocês terem acesso. Então, é como eu vou mostrar depois de outra turma para vocês terem uma ideia como fica. Ele fica como se fosse um caderno sequencial de conteúdo. Todo o conteúdo que eu dei fica lá um na sequência do outro e você pode então rever sem se preocupar em copiar, por exemplo, quando eu estou falando aqui. Só prestar atenção. Eventualmente, então, por nós estarmos nesse modo remoto, a gente precisa deixar atividades assíncronas, tá bom? Então, assim, vamos supor que eu deixei um vídeo ou uma lista de exercício ou qualquer coisa que seja assíncrona para vocês, tá bom? Ficou lá, vamos supor, fui lá e gravei um vídeo e deixei aqui para vocês, tá? Então, o que for assíncrono está separado do síncrono, que vocês sabem que vocês têm que complementar em casa, estudar extra, tá bom? E aí que entra o grande detalhe a qual eu consigo, assim, controlar quem está estudando ou não, tá bom? Essas atividades assíncronas, assim como as listas de exercícios, podem ver que elas têm números aqui na frente, tá bom? Essa atividade 01, ela não existe ainda, ou seja, eu não postei nenhuma atividade assíncrona para vocês. Eu só deixei uma estrutura montada para vocês terem uma ideia de como funciona, tá bom? Claro, eu vou deixar ao longo do semestre, tá bom? Já para essas próximas semanas vão ficar algumas atividades assíncronas. Mas qual a importância desse número? Esse número, ele indica a ordem a qual você deve seguir as atividades, tá? E aí tem um detalhe importante. Por exemplo, quando eu postar uma atividade assim, vamos supor um vídeo. Aí eu fiz o vídeo, fiz o PDF do vídeo, vai estar lá 01 vídeo sobre, por exemplo, vídeo sobre funções. Aí tem lá 02 atividade, né, o print do vídeo sobre funções. 03, por exemplo, uma lista de exercícios sobre funções. Você, para abrir atividade 1, isso que eu quero deixar bem claro, por exemplo, aqui nessa hipotética está assim, né? Ela está até restrita por uma atividade que não existe, tá bom? Deixei bloqueado para vocês não terem acesso. Mas essa lista 2, se você for aluno, você vai ver lá. Disponível somente se a atividade 1 tiver sido marcada como concluída. Ou seja, você só consegue abrir a lista 2, né? A atividade 2, se você tiver aberta a atividade 1. Você só vai conseguir abrir a atividade 3 se tiver aberta a atividade 2. A 4 se tiver aberta a atividade 3. E assim sucessivamente, tá bom?
Aqui no cantinho da tela, eu consigo acompanhar, né, por cada aluno, o que cada aluno abriu. Vamos supor, eu abri a atividade 1 a 2, eu abri da 1 a 10, assim, em 2 minutos de diferença um para o outro, então eu sei que você abriu tudo, mas certamente não viu tudo, tá bom? E por que isso é importante? Pelo seguinte, muito das atividades tem que ser assíncrono, né? Como eu falei, então, eram 3 horas de aula, viraram 45 minutos. Então, temos 2 horas e 15 perdidas aí. Então, assim, muito trabalho vocês têm que fazer em casa. E qual era o problema que eu tinha com outras turmas, né? Era o seguinte, eu botava lá botava lá atividade assíncrona, nem botava nenhuma restrição, ou seja, deixava o aluno livre ou a aluna livre para ver o momento que ela quisesse, se quisesse ver. Chegava no momento do questionário avaliativo, então vou lá fazer o questionário 1. Clico no questionário 1, vou responder o questionário 1. A gente já conversa sobre a estrutura do questionário, tá bom? Mas só explicar então isso. Clicava no questionário, vamos supor, um questionário sobre funções, né? O nosso primeiro conteúdo que a gente vai estudar esse ano, funções. Aí o aluno vinha e falava assim, eu não estudei isso, você não deu isso em sala, não vi, não sei. E aí eu falo assim, não, mas está na atividade assíncrona, você devia seguir, né? Ah, professor, eu não vi, eu fui para a prova sem saber. E aí, quando eu crio essa restrição, eu digo o seguinte, vamos supor, né, usando o que a gente tem aqui no Moodle hoje, só tem o 1 e o 2. Então, vocês vão ver, por exemplo, lá o questionário 1, vai estar lá um 03 na frente. Eu estou até editando aqui na hora para vocês verem. Então, quer dizer o seguinte, quando você for abrir o questionário 3, você vai ter que ter aberto a atividade 2 e a 1. E ao abrir a atividade 2 e a 1, você assume a responsabilidade. Olha, eu vi o vídeo, olha, eu vi a lista de exercício, olha, eu vi o material que o senhor deixou, então eu estudei ele para poder abrir o questionário avaliativo, tá bom? Então é assim que funciona, e isso é uma parte muito importante. Normalmente no primeiro questionário avaliativo me dá bastante dor de cabeça. Não consegui abrir, não consegui abrir, não consegui abrir, não deu certo, mas é só seguir essa sequência numérica, tá bom? Então, para abrir a atividade 2, precisa abrir a 1, para abrir a 3, precisa abrir a 2. O questionário vai ter algum número lá na frente o dia que chegar o momento dele. Vamos supor que o questionário seja atividade 10, então quer dizer que tem 9 atividades antes para vocês cumprirem para responder o questionário avaliativo, tá bom? Esse é um resumo, então, do Moodle. Às vezes eu deixo alguns vídeos complementares, então, assim, não é um material assíncrono, mas se você tiver um tempo, é bom que assista para poder, olha, né, complementar algum conteúdo, tá? Mas assim, essa é a estrutura do Moodle e vai funcionando assim para cada conteúdo. Então nós vamos começar com funções. Então, para funções tem lá 1, 2, 3, 4, 5, chegou no questionário, digamos 6, então você faz o questionário e assim vai, tá bom? Vocês vão ver que tem datas prováveis desses questionários, mas aí eu vou abrir a telinha, a outra tela, para a gente poder eu mostrar até como é que é o nosso ambiente de aula e falar sobre essas datas, tá bom? Essas datas são datas prováveis, normalmente eu cumpro essas datas aqui, tá bom? Então fiquem atentos. Vocês podem ver, existe restrição, né? Além, nesse momento, a única restrição é a data, tá? Mas além da data, haverá os outros atividades assíncronas obrigatórias, tá bom? Por fim, antes de sair aqui do Moodle, então, até ver se tem alguma pergunta aí na tela, tem uma seçãozinha que eu deixo por alguns momentos, tá bom? Sobre livros, né? Esses livros são os livros, textos que a gente vai adotar no curso. Então, tem 3 básicos aqui que eu vou seguir na medida do possível para nós, tá bom? O carro-chefe é o volume 1, e esse vai ficar disponível por alguns dias, depois eu tiro, eu acho que vocês entendem porque, né? Esses livros têm direitos autorais e tudo mais, e assim, é só uma ajuda para vocês. É claro que vocês podem pesquisar outros, qualquer referência na internet, ou pegar emprestado na biblioteca do IFG, então fica a sugestão. Você pode ir até o IFG, você consegue emprestar os livros, tá bom? Esses livros tem lá físico, tá? E aí, como a gente estava nesse momento de pandemia, esses livros foram disponibilizados originais para a gente em PDF. E o que eu faço, então, compartilhar com vocês, mas assim, vai ficar aí. Semana que vem já removi de visualização. Espero que vocês entendam o motivo, tá bom? Então, resumindo, era isso. Eu vou voltar aqui na sala. Então, a Ivani falou que não chegou nenhum e-mail. Então, Ivani, é o que eu falei. Pode ser que você não use esse e-mail, né? Esse e-mail que está lá no Moodle. Às vezes é um e-mail institucional, o e-mail dos alunos, né? Então você não tem acesso. Se você usar um outro e-mail qualquer, é só me mandar a mensagem falando assim, olha, professor, eu uso tal e-mail que eu faço o convite para esse e-mail, tá bom? Então, essa é uma parte muito importante para a gente otimizar o nosso tempo
em sala de aula, tá bom? Vou parar de partilhar aqui e vou mostrar para vocês o lugar onde então, de fato a gente tem as aulas, tá? Bom, eu uso esse software, ele chama Journal. Ele é muito bom para quem usa, trabalha com matemática. Então, assim, eu gero um caderno. Então, ele imita uma folha de caderno mesmo. Mas quando eu quero fazer um gráfico, por exemplo, eu posso pôr o gráfico para vocês, assim, quadricular para fazer um gráfico, tá bom? E o que acontece? O que eu falei é exatamente isso. Nossas aulas, então, cada aula, isso aqui me gera um PDF. Digamos, aula 1, fui lá, deu conteúdo, eu vou lá e ponho esse PDF para vocês. Na aula 2, vai vir na sequência embaixo. Por exemplo, eu vou abrir aqui de uma turma de cálculo, por exemplo, do semestre passado, para vocês terem uma ideia como é que fica. E aí, aqui agora, então, eu quero explicar para vocês a questão das datas da prova, como que são os questionários avaliativos e, e a ementa, né? Acho que é o passo principal nosso aqui, tá bom? Antes, só para vocês terem uma visão, assim, uma ideia de como fica, e eu acho que fica bom, então não precisa se preocupar muito com copiar o conteúdo e tudo mais, além disso, porque as aulas estarão gravadas. É, só estou tentando abrir aqui. Só um minutinho, gente, que eu tô, às vezes, duro do computador, que às vezes esse trem trava tudo. Não achei o do superior, deixa eu mostrar no do médio mesmo, pelo menos serve para vocês terem uma ideia, tá? Acho que o que vale mais é a intenção nesse momento. Vou abrir até o do conteúdo de matemática 1, que é muito parecido com o que vocês vão ter de cara, tá bom? Então, só um minutinho aqui. Bom, então esse é o conteúdo que eu estou ministrando esse ano para Matemática 1, tá? Então, o que acontece? Como eu falei, exatamente isso. A gente vem na sequência. Tava aula 3, aula 4. Então, ele forma um caderno para vocês, tá bom? E você tem acesso a cada uma dessas aulas sem se preocupar com isso. Isso eu deixo lá para vocês também, tá bom? Vocês vão ver até o final, no momento tem cento e tantas páginas, porque são um curso anual, né? Então, cada aula a gente gera algumas dessas páginas, tá bom? E é assim, então, que fica disponível para vocês em cada aula, tá? Então, por isso eu gosto bastante de usar esse, esse aplicativo por conta disso, tá bom? Ele chama Journal. Já vai aparecer a tela para vocês, então eu vou pôr algumas informações que são importantes para nós, para a gente tentar falar então sobre os nossos conteúdos, tá bom? Bom, eu vou desligar a câmera aqui, que minha câmera é bem ruim. E aí é o seguinte, então, né? Então, aproximar a tela. Pronto. Então, como eu falei, então aqui, hoje é a nossa aula 1. Hoje é a nossa aula 1 e a disciplina é a disciplina de matemática elementar, tá bom? Pronto. Então, hoje, dia 17/11, para ficar registrado aqui, então 17/11 de 2021. Eu me chamo, então, professor Agenor, tá bom? Eu tenho quase 11 anos dando aula aqui no IFG Lusiânia. Então, a disciplina
primeira coisa, né? O que é, então, a Inmento, que a gente vai tentar estudar ao longo desse ano, ou melhor, né? O que nós estudaríamos se não houvesse esse modo remoto, tá bom? Então, assim, até para vocês poderem ficar cientes, né? Vamos fazer depois um cálculo 1, certamente vão precisar complementar o estudo de vocês, tá bom? Então, é um curso essencialmente que fala sobre funções, mas para falar sobre funções, a gente precisa falar rapidamente do que são conjuntos, tá bom? Então, conjuntos barra conjuntos numéricos. Por isso que eu falei que o carro-chefe, essencialmente, é o volume 1 daquela coleção, porque ele fala sobre conjuntos e funções, tá bom? E a segunda parte, então, funções, tá bom? Conjuntos e funções. Mas, bom, funções a gente vai ver a definição, o que é uma função, o que é o gráfico da função, composição de funções, funções inversas, injetora, sobrejetora, mas existe assim uma gama, né, uma quantidade que a gente não conseguiria listar, mas a gente vai listar as principais que nos permitem fazer um bom curso de cálculo. E quais são essas funções? Então nós vamos estudar função afim, ok? Se houver tempo a gente fala também da modular, função quadrática, função exponencial, logaritmo, eu vou chamar de outras funções elementares, tá? Então, digamos assim, outras funções elementares. O que são outras funções elementares, gente? Na verdade, como eu falei, então, a gente não consegue falar, nem se o curso tivesse uma quantidade infinita de horas, talvez a gente, né, não conseguisse exaurir esse tema funções, tá bom? Mas, assim, funções polinomiais são muito importantes no cálculo. Então, assim, não dá tempo de falar de tudo, mas entender, por exemplo, como é que é o gráfico de uma função, por exemplo, cúbica, x ao cubo, tá bom? Funções definidas, por exemplo, por módulos, mas que envolvem, por exemplo, o módulo de uma função x ao quadrado, ou uma função que a gente chama de maior inteiro, tá bom? Coisas desse tipo. Essa é a última sessãozinha do livro, do volume 1 de vocês, tá bom? Mas o conteúdo não para aí, tá? E aí tem uma última parte importante, que é trigonometria. Mas o intuito de falar de trigonometria é que possamos falar de funções trigonométricas, tá bom? Então, a gente recorda rapidamente trigonometria no triângulo retângulo, depois estende para o ciclo trigonométrico. Então, tudo isso é conteúdo estudado no ensino médio, tá bom? Fundamental barra médio. E depois de estudar o ciclo trigonométrico, a gente aprende as funções trigonométricas e como são o gráfico delas, tá bom? Existe várias delas, né? Mas aqui, se a gente conseguisse falar sobre, né, a função seno, a função cosseno e a função tangente, já estaria de bom tamanho, tá bom? Isso aqui, mesmo num curso regular, é apertado para a gente falar, tá? Então, é bem provável que a gente não consiga falar. Então, já fica um alerta para você. Eu vou fazer o cálculo. Lá no cálculo 1, você vai precisar conhecer seno, cosseno e tangente. Então, independentemente da aprovação ou não em matemática elementar, é importante que você estude isso para um bom curso de cálculo, tá bom? Então, fica o comentário para vocês, tá bom? Se nós conseguirmos cumprir até essas outras funções elementares, tentar falar um pouquinho de polinômios, coisa do tipo, será um curso bem proveitoso, tá bom? Então, esse é a ementa, assim, de modo geral, tá bom? Como a gente avalia, né? Como é que a gente faz a nossa avaliação? Eu já falei sobre o acesso ao questionário avaliativo, mas não falei sobre a avaliação, né? Então, os questionários avaliativos, tá bom? Normalmente eu só dou 2 questionários avaliativos, esse semestre eu vou fazer 3 por uma experiência, tá bom? Então, nós temos, eu chamar de P1, por exemplo, o questionário avaliativo 01,
P2 o questionário avaliativo 02, tá? As datas prováveis, gente, então vou deixar de vermelho porque são datas prováveis, tá? 5 de janeiro de 22, tá? Então, 2022. A 9 de janeiro de 2022, o primeiro. 5 de janeiro, ou 5 de fevereiro, perdão, de 2022. A 9 de fevereiro de 2022. Tá bom? Esses dois primeiros, então, a gente vai combinando. Essas datas podem mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá? Tudo depende, como eu falei, do andamento do curso, tá bom? Mas uma coisa muito importante, né? Como vai funcionar a média, então? Vou chamar de média parcial. Então, digamos, MP, tá lá no plano de aula que eu fiz para vocês, o plano de ensino, está com essa mesma sigla, MP. A média parcial é a nota que você tirar no questionário 1, mais a nota que você tirar no questionário 2 sobre 2, tá bom? Cada questionário desse vale de 0 a 10, tá bom, gente? Então, eles valem, né, de 0 a 10 pontos. Ok? Cada um vale de 0 a 10 pontos. Ficou feio, né? Aqui assim, então. P1 e P2 de 0 a 10 pontos. Você faz essa média aí. Você sabe, então, a média do IFG para aprovação é 6, tá bom? Se você tirar maior ou igual a 6, ok, você está aprovado, tá bom? Então, a sua média final será exatamente a MP, tá bom? Agora, se esse MP aí, a média parcial, for menor do que 6, então você vai fazer uma P3, ok? Essa P3, então, questionário avaliativo 03, como está lá no Moodle para vocês, eu não tenho como mudar a data dela, porque dia 12 de fevereiro é a data limite para eu poder fechar o sistema. Ou seja, ele encerra meu acesso ao sistema e eu não posso lançar nota nem fazer nada. Então, vocês têm o dia 10 e 11, porque depois eu tenho que baixar, né, e corrigir essas provas, tá bom? Então, se sua média for menor que 6, você faz um questionário 3. E aí, como vai ficar a sua média final? A sua média final, gente, vai ser a maior nota entre o que você tinha antes, né? A média parcial, PF, não MP, né? E a média desse por 2, tá bom? É como se fosse uma prova de recuperação, tá bom? Uma oportunidade a mais. Né? Então, vamos supor, você foi lá e ficou com 6, você passou, ok, mas você, sei lá, você ficou com 5, né? Então, vamos supor que sua média parcial foi 5, então você estaria reprovado, né? Ela é menor que 6. Então, você faz um questionário avaliativo 3, também que vale, né, esse P3, ele vale entre 0 e 10, tá bom? Vale entre 0 e 10. Você faz esse P3. Aí vamos supor que você tirou 7, certo? Então, você tirou 7 aqui nesse P3. A sua média vai ser o que, então? Você soma 5 com 7, dá 12 por 2, deu 6, né? 6 é maior do que 5, então sua média passa para 6, tá bom? Vamos supor que você piorou, né? Não tirou 7, tirou 4, né? Tirei 4, professor. Então, se eu somar 5 com 4 é 9, por 2 dá 4,5. Antes você tinha 5, né? Então fica o que estava antes, 5, tá? E aí, no caso, nesse caso, reprovaria, tá bom? Então, assim, é uma chance a mais para poder recuperar, tá bom? Vai ser considerado aprovado quem, né? Quem que é aprovado no curso, né? Então, o critério para aprovação, né? É considerado aprovado, né? Se a média final for maior ou igual a 6 e se tiver, né, pelo menos 75% de frequência, tá bom? Nesse ensino remoto, é muito difícil alguém não ter 75% de frequência, né? Mesmo se você faltar todos os encontros síncronos, a sua frequência é alta, né? Por quê? Porque cada encontro síncrono desse significa uma aula, né? Eu não posso lançar mais do que uma falta, tá bom? Então, lá, vamos supor, você não assinou a chamada hoje ou faltou, eu lanço uma falta. Então, você tem 72 aulas, você pode ter 18 faltas. Se tiver 19, você reprova. Você teria que faltar 19 encontros síncronos, né? No ano, são previstos 4, 8, 12, 16, 18 encontros síncronos, né? Então, assim,
Como que é computado o restante da frequência? É as entregas das atividades, tá bom? Eu, para facilitar, eu não passo nenhuma lista de exercícios para vocês me entregar. Eu passo listas para vocês resolverem para te preparar para a prova. Eu vou falar sobre a quantidade de questões da prova aí já, tá bom? Mas eu não peço para me entregar nada. O que conta falta aqui comigo é se você não fizer a avaliação. Então, se você não fizer o questionário avaliativo 1, você tem 3 faltas. Se você não fizer o questionário avaliativo 2, você tem mais 3 faltas, tá bom? Por quê? Porque eu deixo o equivalente a 3 aulas para cada um desses questionários, tá bom? Então, nisso eu já entro sobre o tempo e a quantidade de questões do questionário para a gente poder encerrar essa apresentação nossa, tá bom? Então, o tempo de cada questionário e a quantidade de questões, tá bom? Então, o tempo para o questionário, você então tem 150 minutos, ou seja, 2 horas e 30 minutos, tá bom? Eu preparo o questionário para vocês poderem responder em média em 1h30, tá? 1h30. Dependendo da questão, do tipo de questionário, você tem que tirar uma foto, anexar. Nem toda questão de marcar X. Vamos supor que você tenha que anexar um. Porque matemática você não consegue escrever lá no Moodle, certo? Então você tem que tirar uma foto e anexar. Então, eu deixo esse 1h30 para você responder, meia hora para você poder tirar essas fotos e anexar quando for necessário. E aí você tem outras meia horas de lambuja, sei lá, às vezes teve mais dificuldade ou algum problema oscilou na internet. Então, assim, você tem meia hora a mais de bônus, tá bom? Então, se fosse em sala, seria 1h30, né? Então, 2h30 para poder responder. Cada questionário, você então tem uma tentativa, tá bom? Uma tentativa por questionário. Okay? Muito importante isso. Fiquem atentos ao prazo. Ah, professor, esqueci de fazer o questionário. Você vai abrir para mim de novo? Não. Não. Você tem. É igual uma aula normal. Você perdeu o questionário, você protocola junto à coordenação de curso o motivo. Olha, eu tive problema na internet no dia. Ok, a coordenação vai avaliar. Vai ver, olha, o professor não deixou um dia só aberto, deixou 5 dias. Mas, sei lá, na região dele ficou 4 dias sem internet, então eles merecem fazer. Aí o professor Diego, que é o coordenador, fala assim, ó, tais e tais alunos podem fazer segunda chamada, estes não podem, tá bom? Mas você tem uma tentativa por cada questionário, tá bom? Cada questionário, como feito, são 2h30 e 5 questões, tá bom? Apenas 5 questões. Opa, não é 5, né? Perdão. 5 questões por questionário, tá bom? O que é importante? O tema do questionário de todos é o mesmo. As questões que caem não necessariamente são a mesma, tá bom? Como que funciona? Eu crio um banco de questões, tem um banco de questões bem grande, eu uso alguns truques do Moodle, onde um mesmo enunciado pode ter valores diferentes. Eu sei que ele cria uma infinidade de questões lá. Eu tenho assim, para cada tema umas 30 questões, mas para cada questão pode virar né, várias coisas. E aí ele vai sortear aleatoriamente 5 questões para cada pessoa, tá bom? Então, mesmo quando for uma questão de marcar X, fique atento. Eu já recebi questões do Moodle, gente. Assim, uma prova idêntica à outra a resposta, mas as perguntas nada a ver, tá bom? Então, dá para descobrir quem passou para quem, porque um tá certo, o outro. As perguntas, as respostas não tem nada a ver com a pergunta, tá bom? Então, cada questionário 2h30, uma única tentativa e 5 questões, tá bom? Esse é a essência do curso, tá bom? Obrigatório para todos os 2 primeiros questionários. O terceiro vai depender da sua condição. Passei no segundo, tchau, tá livre. Não deu certo até o segundo, faz esse terceiro que é com conteúdo de todos os outros, tá bom? Eu acho que isso era um resumo importante, tá? Hoje essa primeira aula é só para apresentação, para a gente poder caminhar para encerrar aqui. Então, meu horário de atendimento, tá? Então, meu horário de atendimento. Então, segunda-feira, das 13h30 às 15h. Terça-feira, das 14h às
15h30. Tá bom? Professor, se eu falar atendimento, no caso, para tirar dúvidas? Isso. Quando tiver alguma dúvida ou alguma questão, algum conteúdo que não ficou claro, tá bom? Então, aqui vocês conseguem marcar junto com o apoio ao discente. É só entrar em contato que eles agendam, tá? Porque aí vai, de acordo com o agendamento de cada semana, eles dividem lá as turmas. E pode também, além do chat do Moodle, né? Pelo e-mail, agenor.andrade@ifg.edu.br, tá bom? O e-mail apita no celular igual apita o WhatsApp, então chega o e-mail, chega a mensagem rapidinho, já sei que tem dúvida, tá bom? Quando manda mensagem no chat do Moodle, ele apita no meu e-mail, né? Então, assim, pode também ficar à vontade que normalmente a gente está sempre online por conta desse modo de trabalho, tá bom? Como eu falei, então, essas anotações todas vão ficar lá disponíveis lá no para vocês fazerem o download, tá? E resumindo, era isso para essa primeira aula nossa, tá bom? Como eu disse, eu vou voltar até aqui na sala para ver se tem alguma pergunta no chat. Eu peguei essa disciplina agora, não tem nem 2 horas, tá bom? E eu estou como banca de um concurso em Jataí nas próximas 2 semanas, né? Então isso o professor Leonardo, que é o chefe do departamento, já estava ciente, o Diego não sabia, mas conversei com ele, tá? E como vão funcionar as próximas 2 semanas? Então, eu preciso me organizar lá em Jataí para eu saber. Se eu tiver acesso à internet, isso eu vou comentar eu só vou conseguir responder na segunda, quando eu estiver lá. Na quarta-feira à noite, não haverá problema para eu dar aula para vocês. Então, semana que vem, a princípio, eu posso dar aula para vocês à noite. E aí eu preciso confirmar o da outra semana, no caso de 24, dia 1º, certo? Tudo indica que sim, tá bom? Mas eu vou depender do cronograma da banca. Se não for possível dar aula para vocês, então o professor Diego pediu, o que eu já vou fazer com as turmas do médico de manhã, que essas eu não posso dar aula, é que eu grave a aula. Então, assim, em vez de vocês virem nesse momento de aula comigo, vocês vão ver lá a atividade 5, os 45 minutos de aula, gravado o conteúdo, tá bom? Eu vou confirmar isso para ele na segunda, eu mando mensagem no Moodle para vocês avisando, tá bom? Olha só, ó, tem condições de dar aula nessa quarta. Então, normal. Ó, não tem condições de dar aula nessa quarta por conta, né, do local onde eu estou. Eu não estarei em Lusiana, estarei em Jataí, né, como falei, participando do concurso. Mas isso eu comunico para vocês e para o professor Diego no início da semana. Na segunda-feira eu mando a mensagem no Moodle e mando para o Diego, tá bom? O período matutino, realmente, eu já, inclusive, já deixei as aulas gravadas, porque realmente os horários de trabalho não vão permitir, tá bom? Mas é só acontecer exatamente isso, e é um problema interno do IFG, problema aí que não conseguiram chamar a pessoa que seria responsável pelo curso, então, para vocês não ficarem sem, pediram, né, que eu assumisse a turma, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Sem perguntas, professor. Só que comece logo. Tudo bem. Vocês estão sem aula já tem o quê? 6 semanas, eu acho, né? Então o Leonardo me pediu justamente hoje, em cima da hora, é melhor esse aviso do que ficar sem nada, tá bom? E assim, como vocês têm esse déficit de aula, eu vou precisar deixar bastante coisa gravado para vocês, tá bom? Então, assim, esse começo vai ser meio apertado, tá bom? Mas vocês vão ver que depois as coisas se ajeitam, tá? Assim, então, finalizando, tem um minutinho aqui ainda, tá? Eu tenho um canal no YouTube, gente, eu não sei como é que é a questão, assim, da formação de vocês do ensino fundamental, do ensino médio, mas tem bastante material também a respeito disso, tá bom? Então, se alguém tiver interesse em procurar, eu deixo essas aulas lá tudo oculta, tá? As aulas de vocês ocultas, então assim, não vão ver, mas eu tenho outros materiais que eu posto lá, tá? Se vocês quiserem conferir, ele chama Matemática Aqui, tá bom?
Lá vocês vão ter muita coisa sobre o ensino médio, algumas coisas do ensino fundamental e algumas coisas de ensino superior, tá bom? Então fiquem assim, à vontade, às vezes, para complementar o estudo de vocês. Claro que podem usar qualquer outro canal, qualquer outro. O que for do interesse de vocês, tá bom? Eu só estou divulgando porque esse sou eu que faço, né? Então, assim, é só uma forma de divulgar. Eu recomendo, além desse, né? Se vocês não conhecerem, é um canal não, um site chamado Portal da Matemática. Hoje ele virou, na verdade, o Portal do Saber, mas quando você acessa, ele tem lá Portal da Matemática e Física, tá? Ele é da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM, em parceria com o INPA. Lá tem todo o conteúdo do ensino fundamental, todo o conteúdo do ensino médio, alguns tópicos extras, com listas de exercícios, material teórico, exercícios resolvidos via YouTube e aula didática do YouTube também. E aí, assim, o INPA é o maior instituto de matemática da América Latina, um dos maiores do mundo. Ele fica lá no Rio de Janeiro. E os alunos deles fazem esse material, postam esse material. Então tem muita coisa lá. A Stephanie falou sobre o Khan Academy, também é excelente. Só que esse do INPA, ele, assim, é o que eu conheço em questão de qualidade. Eles fazem tudo, tá bom? Do ensino fundamental e médio. E a qualidade é excelente. E o que é bom, se você tem problema de internet, mas foi no emprego, foi no instituto, você consegue baixar todo o material de graça, todos os vídeos você consegue baixar de graça. Então, tem lá o vídeo do YouTube, mas do lado mesmo no site desse, faça o download do vídeo. Você pode fazer o download, depois levar para casa e assistir, tá bom? Esse link que eu mandei aí é o link do meu canal no YouTube, o que chama Matemática aqui, tá bom? Para hoje era isso, gente, e na segunda-feira eu consigo responder vocês a questão da aula de quarta, tá bom? Vou tentar me organizar lá e se tiver uma forma, se à noite não for ter nenhuma etapa do concurso, é muito provável que a gente tenha aula, tá bom? Tá bom, professor. Muito obrigado e boa noite. Obrigado a vocês, uma boa semana e a gente se encontra em breve.